Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Rede Formar. Esse é o nosso podcast Vida Animal Segunda Chance. Nós ajudamos você a salvar a vida de cães e gatos mesmo sem ser um veterinário. Meu nome é Ingrid, sou responsável pelo sucesso do aluno da Rede Formar. Eu sou a Carolina Henriques, médica veterinária, professora e responsável técnica da Rede Formar. E o tema de nosso podcast de hoje é falando sobre queimaduras em cães e gatos. Então, Karina, para iniciar, quais são as principais causas, de acidentes por queimaduras em cães e gatos? Então, acidentes por queimadura de cães e gatos, antes de eu falar, quais são as causas, primeiro a gente entender que, infelizmente, eu tenho duas classificações. Eu tenho aquelas queimaduras que são acidentais e as criminais, né? Qual que é a diferença de uma para a outra? A acidental é aquela que, por exemplo, você está lá na sua casa e você está fazendo alguma coisa, né? Tá fazendo alguma comida e cai um respingo quente no animalzinho. Você não teve a intenção de provocar aquela queimadura, né? E a queimadura criminal é aquela que a pessoa vai lá, esquenta uma água, ferve uma água e vai jogar no animalzinho porque ela tem a intenção. Não gosto nem de imaginar. Então, assim, se me perguntar qual que é a mais comum, as duas são comuns, infelizmente. Eu queria muito falar assim, aí, Ingrid, felizmente, né, entre aspas, a mais comum é a acidental, mas eu não posso falar. A criminal também é muito comum de acontecer. Se eu posso colocar em percentual, eu colocaria ainda assim, 60% é criminal e 40% é acidental, sabe? Porque realmente, infelizmente, tem gente que provoca essas queimaduras, não só em animais de rua, mas animais que têm tutores, sabe? E, além disso, né, dessa classificação entre ser criminal e acidental, a gente tem as queimaduras, que são, por exemplo, queimaduras por líquido quente, queimadura por fogo, queimaduras por lâmina de tosa. A gente tem aqueles animais que são queimados, né, que é acidental na maioria dos casos, por negligência do tutor, ou porque o tutor não sabe, de passear com o cachorrinho 11 horas da manhã. O asfalto está quente, dependendo da temperatura do dia, o asfalto ele pode chegar a 80 graus e o bichinho queima o coxinho, sabe? Então tem essa queimadura por coxinho, tem queimadura solar, porque às vezes a gente preocupa com a gente, né? Eu vou fazer uma caminhada, vou colocar um boné, eu vou passar protetor solar, e eles também têm protetor solar. E muita gente, aposto muita gente que está aqui assistindo a gente, não faz nem ideia de que existe protetor solar para eles e que eles também podem queimar por conta de sol, queimar o narizinho, queimar a pontinha de orelha, sabe? Então, as mais comuns seriam essas. A queimadura por asfalto, a queimadura por sol, né? Que geralmente o animal que queima por asfalto também queima por sol, porque foi passear e queimou pelas duas coisas. Queimadura por lâmina de tosa, né? Saber diferenciar se é queimadura ou se é alergia, né? Depois a gente pode falar sobre isso. A queimadura por líquido quente. Qual líquido? Óleo quente, água quente, qualquer líquido quente pode provocar queimadura, até líquido de chuveiro, sabe? Um banho muito quente que a pessoa não dosa a água na hora do banho tosa ou dando um banho animal em casa, não olha se a água realmente está numa temperatura gostosa, né? Pode provocar. E a pior de todas, que é a queimadura por fogo, que também pode ser, né? Então, todas essas que eu falei, elas podem ser acidentais, elas também podem ser criminais. Mas aí, né, pode surgir a pergunta, mas quando que eu passeando com o meu animal pode ser criminal eu vou provocar uma queimadura por asfalto? A partir do momento que, isso é uma opinião minha, tá? A partir do momento que você sabe que se você passear com o animal entre 10 horas da manhã, 4 horas da tarde, o asfalto vai estar muito quente e você mesmo assim leva ele para passear, aí já não é acidente mais, porque você estava ciente. Se você levou, você estava sabendo dos riscos. Aí, para mim, eu já vejo isso como criminal. Você já teve a intenção, você já sabia que não podia. Levou de tema que você teve, de achar que era mentira, que era frescura, sabe? A gente vê muito isso. Não sei se você tem costume de ir em feira. Eu tinha muito costume de ir em feira. Eu parei de ir porque muitas pessoas levam os bichinhos para as feiras, né? E você vê o bichinho andando até assim, ó, saltando, marchando, e o dono acha que ele tá feliz, estressadinho, sei lá, e ele tá marchando porque tá queimando o pezinho dele. Aí quando chega em casa, tá lá o bichinho na carne viva por conta de queimadura, sabe? Então, assim, são essas queimaduras
E, de novo, dá para a gente dividir, né, todas elas em acidental, todas elas em criminal. E a partir do momento que a gente tem um animal em casa, esse animal está sujeito, né, a poder passar por um tipo dessas queimaduras. Por isso que é importante a gente, como tutor de animal, a gente saber, né, salvar a vida desse animalzinho, mesmo sem ser veterinário, para evitar esses riscos. Né? Então, por exemplo, falei aqui desse risco de queimadura por asfalto. Se a pessoa não sabe, ela vai fazer. Não porque ela quer, mas porque ela não tem conhecimento. Então, assim, por isso que é importante a gente ter essa ciência e até mesmo identificar. Porque, por exemplo, tem dia dos anos, tem dias do ano que 8 horas da manhã já está fazendo 80 graus Celsius. Já está assim, muito quente, né? Você levou seu animal para passear. É importante que você, como tutora, né, como pai, como mãe do pet, saiba reconhecer se ele possa ter queimado a patinha durante o passeio ou não. Porque senão você pode ser surpreendido de quando você reparar, já está na carne viva, já está piorando, já está com bicheiro. Então é muito importante a gente saber essas causas para a gente começar a alertar um pouco, sabe? Entendi. E quando acontece esse tipo de acidente, né? Pode ser acidente ou criminal, qual que é a forma incorreta de lidar com isso, né? De manusear um animal que sofreu um acidente? A forma incorreta, né, de manusear os animais quando eles são acidentados, a primeira é, no desespero, a gente querer só colocar a mão no bichinho. Sabe? A gente chegar e colocando a mão, e falando alto, e gritando, e desesperado. Então, essa é a primeira forma incorreta, a gente agir, né, de uma forma mais desesperada. Por quê? Os animais, eles tendem a copiar o nosso comportamento. Então, se ele vê que você está desesperado, ele vai desesperar também. Sim. E eu não posso deixar que o animal desespere, porque ele já está com dor. Né? Se ele desespera, piora um pouco mais. Né? E a segunda maneira é o seguinte, aqui é o jeito, é o certo e o errado já, não é? Tá, beleza. Uma outra coisa é o seguinte, na internet a gente vê muita coisa errada. Então, vai ter local, tá? Eu falo porque eu já sofri queimadura, eu mesma, e a minha mãe me recomendou passar pasta de dente. Então, assim, eu tenho certeza que tem gente aqui, até deixa no comentário aí, que já passou por uma situação de queimadura e que a pessoa falou, passa pasta de dente. Então, assim, esse é um outro erro, a pessoa passar coisas nessa pele, sabe? Passar pasta de dente, passar spray prata, passar spray violeta, passar café, passar açúcar, passar um tanto de coisa, né, para tentar amenizar. E por que que isso é uma falha? Por que que isso é errado? A pele, ela funciona como uma barreira de proteção. Quando o animal está com queimadura, não tem mais barreira. E tudo que você jogar nessa lesão vai ser absorvido pela corrente circulatória. Então, por exemplo, está lá um animal com uma queimadura. A pessoa já começou errado de fazer sem saber o que era para fazer. Né? Que é um grande erro, a gente fala aqui muito, da pessoa não saber e ela ir no improviso e piorar. Então, assim, já chegou errado de estar chegando no animal sem cautela, mesmo porque esse animal pode te morder. Não sei se você já queimou, dói demais. Então, a pessoa mexer na sua queimadura, a gente quer morder. Né? A gente quer agir, ainda mais o bicho, né? Então, assim, esse é o primeiro erro. Aí, já errou, já começou errado. Já começou com risco de tomar um mordido, do animal não confiar em você mais, porque se ele não confiar no seu toque, ele não deixa você encostar mais, então tem que ser uma coisa, tem que passar uma confiança, porque, acreditem, eles percebem quando você sabe o que é para fazer e quando não é. Então, se ele estiver desconfiado, que você não sabe o que você está fazendo na vida, ele fala, vou nada, já tá doido pra caramba. Ela vai meter o mãozão, vai piorar. Aí, vai lá e passa um outro medicamento que não era para passar. Passa o spray prata, né? E esse spray prata vai, além de piorar a ferida, ele vai cair, substâncias do spray vai cair na corrente circulatória. Ou seja, era uma queimadura, o animal vai sentir mais dor ainda, porque você jogou uma substância que pode provocar irritação, e ainda vai ganhar de brinde uma intoxicação. Então, assim, são esses dois erros, né, os principais que as pessoas podem cometer, que ao invés de elas conseguirem salvar a vida do animal, elas vão fazer o animal ficar pior do que estava.
né? O primeiro, não saber manusear o animal, que parece que é algo simples, mas não é. Né? Para cada circunstância, a gente tem uma forma de chegar no animal, até o tom de voz, a gente tem que saber dosar o nosso tom de voz para não assustar, né? Porque a gente não ajuda só o nosso animal, a gente ajuda outros animais também que não conhecem a gente, né? E cada animal tem a sua personalidade. E o outro é você jogar coisas na queimadura que não são ideais, que além de piorar a queimadura, ainda pode provocar um quadro de intoxicação. Então, assim, são as duas coisas mais erradas que as pessoas cometem, tanto em queimaduras com animais, quanto em queimaduras nela mesma, que ela acha que é tudo a mesma coisa, né? E que, infelizmente, né, ao invés de ajudar, vai piorar a situação. Então, só voltando aqui rapidinho, né? O spray prata, ele é um produto que, assim, é muito usado, né? As pessoas usam para evitar bicheira, né? Evitar algumas complicações de ferimentos. Ele é muito bom quando utilizado da forma certa, né? Depois a gente pode até falar, né? Fazer um podcast só sobre ele, porque ele realmente é bom, desde que utilizado para a forma certa. E para queimaduras, ele não pode ser usado. Para queimaduras, se não uma recomendação que eu daria para as pessoas usarem, por conta desse risco que pode acontecer. Para outros ferimentos, eu poderia falar assim, não, o spray prata que ele vai ter uma utilidade muito boa, dá para a gente usar dessa forma. Agora, para queimaduras, não. Só para a gente não ficar parecendo que a gente falou mal dele, porque ele é bom, mas desde que a gente use no local certo, no ferimento certo e da forma correta. Entendi. Qual é a forma correta de manusear um acidentário? A primeira, né, que eu falo sempre com os alunos, que é para praticamente todos os acidentes, é a gente tentar passar uma calma para o animal. Por quê? Eu não sei explicar isso, aprofundar sobre isso, né? Geralmente quem consegue aprofundar muito é o veterinário especializado em comportamento, mas os animais, eles têm uma percepção, né, das nossas emoções muito aguçada. Então, assim, por exemplo, se você for em casa e o meu cachorro catarino perceber que você está com medo, a reação dele vai ser outra, porque ele vai pensar, ela está com medo por quê? Ela está devendo alguma coisa? Eles percebem essas emoções. Por exemplo, o nosso pet percebe que a gente está triste, ele percebe que a gente está nervoso pelo tom de voz. Então, se você chega nesse animal que está acidentado, com medo, ansioso, inseguro, ele vai perceber. Então, na hora que você tentar mexer nele, ele vai tentar fugir, ele vai tentar se esquivar. Porque se você está ansioso, se você está inseguro, ele também vai ficar ansioso, ele também vai ficar inseguro e vai ficar um fugindo do outro. Ele fugindo do céu, você meio que fugindo porque você está querendo ajudar, mas também está com medo. Então, essa é a primeira dica. Mantenha calma, né? Tente passar para esse animal que você está calmo e que você sabe, né, o que você está fazendo. É só você pensar assim, imagina você vai no médico, vai num ponto de atendimento, né, e atendido por uma enfermeira, a enfermeira está meio insegura do seu machucado. Tipo assim, você chega lá e ela está pesquisando na internet o que fazer com o machucado. Na hora você já fica assim, não, tá ótimo, já sarei, obrigada, eu vou em outro lugar. A gente fica, então eles também percebem, né? Então essa é a primeira dica, manter a calma. A segunda dica, né, para a gente conseguir salvar a vida desse animal, mesmo sem ser veterinário, é que a gente faça uma contenção desse animal. Por quê? Queimadura, como eu já falei, dói. Aposto que a maioria que já sofreu uma queimadura, dói demais, né? E a reação desse animal, porque a gente vai ter que manusear. Não dá para eu ajudar o animal de longe, eu vou ter que tocar, né? A gente pode ser mordido. Se a gente tomar uma mordida, você não consegue ajudar esse animal direito, né? Porque você vai ficar com a mão doendo, aí é sangue seu com um lado, é queimadura por outro, aí vira uma confusão danada, o cachorro fala, alguém agora vai ter que vir aqui para ajudar ele e me ajudar, porque agora tá os dois agora precisando de primeiros socorros, né? Então fazer uma contenção, se necessário colocar uma focinheira, fazer uma mordaça adequada. E pode ter gente que vai falar assim, mas no meu caso eu não vou precisar não, porque o meu cachorro é muito manso, o meu gato é muito manso. Sim, mas em situações de dor, né, acaba que é instintivo. Você está mexendo a forma dele, ele não vai conseguir falar para. Então a forma dele mostrar o para, não toca porque está doendo, é te morder, é te empurrar. Se for um gato, vai te dar um tapão mesmo. Então, assim, a segunda etapa é a gente fazer uma contenção.
A terceira, que é uma dica muito legal, em todas as queimaduras que a gente já citou, né? Queimaduras por lâmina, queimadura por asfalto, queimadura por sol, por líquido, por fogo, é a gente, né, pegar de preferência um soro fisiológico. Se não tiver um soro fisiológico, pode usar uma água mineral. A terceira opção, né, que fica ainda minhas últimas opções, é a gente usar uma água filtrada. Não é ideal que a gente pegue água da torneira, porque essa água não pode vir, né, numa higiene perfeita e eu posso contaminar a ferida. Então, assim, primeira opção, um soro fisiológico, né? Segunda opção, uma água mineral, bem embaladinha, bonitinho. E a terceira opção é que a gente use uma água, mas desde que essa água seja filtrada. Água direto da torneira não é uma recomendação, porque a gente pode provocar uma infecção desse machucado desse animal. E a gente vai lavar esse ferimento com essa água. De preferência numa temperatura mais fria, uma temperatura gelada. Por quê? Quando a gente tem uma situação de queimadura, por mais que a fonte de calor tenha sido retirada, a tendência é que o tecido, por ainda estar quente, ele continue cozinhando. É como se, por exemplo, vamos supor que a gente está cozinhando batata doce. Então, eu falei porque eu lembrei que eu cozinhei hoje com os meninos. Estou lá cozinhando batata doce, o fogo está aceso. A água ferveu, a batata doce está lá dentro. Eu apaguei o fogão, apaguei o fogo, apaguei o fogão, eu apaguei o fogo e deixei a batata doce lá. Não tem mais a fonte de calor, que é o fogo, mas a água ainda está quente. Então a batata doce ainda vai continuar cozinhando. Então, assim, a primeira medida de primeiros socorros para a gente salvar esse animal, né, mesmo sem ser veterinário, é a gente resfriar essa temperatura, resfriar esse local. E resfriar como? Com soro, ou com a água filtrada, ou com soro, ou com água mineral, ou com a água filtrada. Quanto tempo? Por pelo menos de 10 a 20 minutos. A água corrente vai esguichando, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. Isso é uma coisa que me vem na cabeça da gente, quando a gente queima na cozinha, a gente põe a mão da gente, o dedo na torneira, né? Com a água da torneira mesmo, assim, que você não sabe nem a higiene do cano, e você tá lá com a mãozinha. Então vai ter um monte de gente que vai estar assistindo, que vai estar assim, oh meu Deus, foi Deus que me protegeu, né? A quarta dica que a gente pode fazer em todas essas circunstâncias aqui de queimadura é que a gente tem em casa, né? Então, assim, já tenho esse produto em casa antes de precisar. Tomara que não precise, né? Mas tenho antes, que a gente compra em farmácia mesmo, a pasta d'água. É um gelzinho, uma pasta chama pasta d'água mesmo. Por quê? Depois que você resfriou essa queimadura por 15, 10, 20 minutos, a gente passa bastante pasta d'água nesse ferimento e vir com uma gaze molhada, que a gente também encontra em qualquer farmácia, né? Molhar ela no soro fisiológico ou na garrafinha de água mineral ou na água filtrada e pôr por cima. Então, por exemplo, aqui está a queimadura. Venho aqui, passo um monte de pasta d'água, um monte mesmo, sem dó, pego uma gaze e passo por cima. E levo esse animal no veterinário. Sim. Porque o veterinário lá vai fazer as medidas, vai passar um tratamento correto, pomada específica, né? Porque tem, para cada tipo de queimadura tem um tratamento, tem uma pomada. Pode ser que esse animal precise tomar medicações por via oral, né? Antibióticos, anti-inflamatórios, então tem que levar no veterinário. Sim. Uma outra coisa que eu tenho que lembrar é que em situações que o animal teve uma queimadura por fogo, a gente tem que preocupar, porque pode ser que esse animal ele tenha não só tido contato com fogo na pele, mas ele ter respirado fumaça quente. E essa fumaça quente pode provocar muitas lesões no sistema respiratório. Esse animal pode ter dificuldade para respirar. Então, nestes animais, a gente vai ter que fazer a respiração artificial, né? Que são as máscaras. A gente até ensina os alunos a fazerem, né? Essa máscara para ajudar esse animal a respirar, porque é inalação de fumaça. E essa fumaça não estava fria. Fumaça já não é bom. Fumaça quente é pior, né? Então, assim, essa é uma coisa assim específica da queimadura por fogo, porque ela é um pouco pior, porque não só o fogo, mas a fumaça também pode provocar lesões, né? E em todas elas é retirar o fogo. Se o animal se queimou por conta de sol, não vai tomar sol. Se o animal se queimou por asfalto, vamos tomar mais cuidado, vamos passar com esse animal na parte da manhã, né? É lógico que a recomendação é de 10 às 4, mas como eu falei, tem dia que 8 horas já está muito quente, então não leva,
né? Então, coloca um teste que eu faço, quando eu vou passear com os meninos de manhã, eu tiro meu sapato e piso. E vejo se eu consigo ficar com o meu pé no asfalto. Se eu conseguir, beleza. Se eu não conseguir, eu não vou também. Nem eu, nem ele, mais ninguém. Né? Porque a gente tá com sapatos, né? Ele não tá sendo. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Então, essas são, assim, as 4 dicas que eu dou, né? Pra gente conseguir, para qualquer pessoa, né? Conseguir salvar a vida de um animal que foi vítima de queimaduras, mesmo sem ser veterinário. Então, é alguma coisa que as pessoas conseguem fazer até a chegada do veterinário, né? E quais são os tipos, né, de queimaduras que existem? As queimaduras, elas têm 4 classificações. Queimadura de primeiro, de segundo, de terceiro e de 4º grau. E essa classificação vai variar de acordo com o segmento da pele do animal que foi perdido por conta de uma queimadura. Então, se a gente olhar aqui na imagem, a gente tem que a pele, né, nos mamíferos no geral, ela tem 3 divisões. A gente tem a epiderme, que é a camada mais externa da pele, né? A gente tem a derme, que é a camada intermediária, que é a camada do meio, né? Onde a gente tem as glândulas que produzem o suor, a gente tem a raiz do pelo, a gente tem bastante sistema nervoso, por isso que a queimadura dói, né? A gente tem vasos sanguíneos. Temos a terceira camada de pele, né? Que é a camada que a gente vai chamar de hipoderme, que é a camada que acumula gordura. Se essa queimadura tiver acometido apenas a epiderme, a gente vai ter uma queimadura de 1º grau. Por quê? Porque ela acometeu apenas uma camada de pele. Se eu tiver uma queimadura, né, que pegou a epiderme e a derme, eu vou ter uma queimadura de 2º grau, que eu peguei 2 camadas de pele. Se eu tiver a epiderme, a derme e a hipoderme lesadas por conta de uma queimadura, a gente vai ter uma queimadura de 3º grau. E a queimadura de 4º grau é aquela queimadura que ela pega a epiderme, a derme, a hipoderme, a musculatura e dependendo da situação ela pode pegar ossos e órgãos, né? Que geralmente, né, queimaduras de 4º grau são queimaduras provocadas por fogo, que são as piores, né? Então, se a gente fosse voltar lá nos tipos de acidentes, né, que a gente falou, deixa eu voltar aqui, seria o seguinte: queimaduras por fogo são as queimaduras, né, que podem acometer até o 4º grau, porque, por exemplo, pode acometer igual esse gatinho aqui, né, o olhinho, focinho, né, a respiração, o animal respira, igual a gente falou, né, respira aquele ar quente, pode queimar os pulmõezinhos do animal. As queimaduras provocadas por lâmina de tosa podem atingir a epiderme e a derme, ou seja, queimadura de 2º grau. As queimaduras por sol também podem acontecer de 1º e de 2º grau. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, de as crianças, então nem se fala, da gente, né, achar que não precisa passar protetor solar, porque está na água, e a gente queimar demais na conta, nem conseguir que alguém encoste, nem vestir uma roupa dá para vestir de tanto que dói, né, que é uma queimadura de 2º grau. E aqui a gente tem a queimadura dos coxins, né, queimadura de asfalto, que é uma queimadura que pode acontecer 1º, 2º e 3º grau. Depende do quê? Depende da temperatura do asfalto e do tempo que esse animal teve que andar, né, nesse asfalto que estava muito quente. Deixa eu ver se tem muito. E, né, aqui de novo, queimaduras por líquidos quentes, que são as queimaduras que acontecem muito dentro da cozinha da gente, né, porque a gente faz o bichinho ficar lá dentro, que pode ser queimadura de 1º, de 2º, de 3º, mas ela pode acontecer também, por exemplo, se cair no rostinho, ela pode derreter a orelha, ela pode ficar queimadura nos olhos, né? Então são essas 4 classificações de queimadura. 1º grau, que acomete só a epiderme, né, que é a camada externa da pele. A de 2º grau, que acomete a 1ª e 2ª camada. 3º grau, 1ª, 2ª e 3ª. E a 4º grau, que acomete alguns órgãos, ossos, algumas outras estruturas que não são a pele, que são as queimaduras mais graves. A gente tem que deixar claro que, independente, né, se for de 1º e de 4º grau, todas as queimaduras doem, provocam muita dor. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter no animal, ele sempre tem que existir, independente se é uma queimadura de 1º grau, ou se é de 3º, 2º, de 4º, eu tenho que fazer alguma coisa, porque provoca uma dor,
e pode provocar outras sequelas nesse animal. Então a gente tem que saber agir, a gente tem que saber evitar, a gente tem que saber identificar que provocou que tem uma queimadura, e a gente tem que saber agir da forma correta se a gente quer salvar a vida desse animal. Entendi. E quais são os riscos que o animal corre sofrendo um acidente por queimadura? Então, os acidentes por queimadura, né, a gente tem o primeiro que eu vou falar aqui é o seguinte. Como eu falei, a pele, ela é um fator de proteção, né? A pele é o maior órgão do nosso corpo, quando eu falo nosso, mamífero no geral, e ela faz parte da imunidade, do nosso sistema imune. Se a pele do animal está lesada, ela não está conseguindo funcionar da forma correta. E por ela ser um mecanismo de proteção, né, infelizmente ela fica exposta, ela fica aberta. Todos os micro-organismos que estiverem no ambiente que o animal está vão entrar por essa barreira. Vão entrar. Eu sempre faço analogia com os alunos, que é o seguinte. Por exemplo, se você tem uma sua casa e você faz um muro na sua casa para evitar, né, que, por exemplo, o seu cachorro que está dentro saia ou que um outro animal, uma outra pessoa entre na sua casa. Então, um muro para proteger. Não adianta falar que não é porque é, né? Se esse muro tem um buraco, fica muito fácil de quem está lá fora entrar. Entra bicho, entra gente, entra qualquer coisa, né? A mesma coisa é a pele, quando a pele está com uma lesão. Então, fica mais fácil do animal sofrer uma infecção. E essa infecção, ela não fica restrita na pele do animal. O que as pessoas acham que fica, se queimou só aqui, vai infeccionar só aqui. Não. Né? Elas vão aproveitar, elas podem disseminar, elas podem provocar o que a gente chama de sepsemia, que é uma infecção generalizada por conta de uma queimadura. Aí quando eu falei com você assim, olha, queimadura de primeiro grau merece atenção, por quê? Ela também vai vai interromper uma barreira. Então aquela queimadura que é pequenininha pode piorar, pode lastrar uma infecção, ficar ainda pior. Um outro risco, esse risco assim, infelizmente ele é fatal, é uma das coisas que na clínica a gente preocupa bastante com os animais que foram vítimas de queimadura, né, que é uma das justificativas de que todos os tutores saibam de fato, né, salvar a vida de um animal mesmo sem ser veterinário, é que quando o animal sofre uma queimadura, ele estimula muito a liberação de substâncias no corpo que vão afetar o batimento cardíaco. Por exemplo, da adrenalina, que a maioria aqui já ouviu falar da adrenalina, né? Que ela é um hormônio liberado em dor, liberado em várias outras circunstâncias na vida, mas em casos de dor, libera muita adrenalina. E ela vai fazer com que o coraçãozinho do animal acelere demais. Nisso do coraçãozinho do animal se acelerar demais e perder o controle, infelizmente, esse animal pode ter uma parada cardíaca, uma parada respiratória. Tá? Isso justifica, inclusive, porque que muitos casos de pessoas, de animais, né, que foram vítimas de queimadura, principalmente queimaduras de terceiro, de quarto grau, ou, tá? Porque tem casos também que a pessoa e o animal teve queimadura de primeiro grau, mas foi o corpo todo, que é tão grave quanto um pequeno de terceiro grau, né? Que o médico veterinário vai induzir o coma. Vamos ter que colocar em coma, porque se acordar e sentir a dor, infelizmente vai ter uma parada cardíaca. Então, isso que justifica, né? A gente vê muito isso em humano, de, tá em coma. A gente teve que induzir o coma por conta do tanto de queimadura que teve no corpo, porque se acordar, infelizmente, vai sentir a dor e vai ter uma parada cardíaca. Essas substâncias também afetam o sistema renal, então pode ter uma insuficiência renal, né? O que é que a gente tem que ter alerta, porque não é só a pele que foi lesada. Eu preciso da pele para tudo funcionar. Se a pele está numa situação grave como essa, afeta todo o organismo do animal. E lembrando que se a pessoa não souber fazer o certo, né, não souber os primeiros socorros, e mesmo assim ela inventar moda de fazer e fazer errado, ela aumenta as chances desse animal ter uma infecção, e ela aumenta as chances desse animal ter uma parada cardíaca, e ela aumenta as chances desse animal ter uma intoxicação. Pior ainda mais. Uma coisa que já é assim complicada da gente liberar, da gente conseguir fazer, né? E a pessoa não consegue fazer o que já tá ruim ficar pior. Então, Karina, você tem
tem algum exemplo de acidente, né, por queimaduras em cães e gatos que ocorreu e ficou na sua memória? Tem dois, na verdade. São vários, né? Mas esses dois foram os mais marcantes. O primeiro foi de uma cachorrinha resgatada, né? Isso foi em 2017 para 2018. E atearam água quente nela, né? Ela ia num local, num restaurante, para pedir comida para os clientes que estavam no restaurante. E os funcionários do restaurante, não vou falar tutor, enfim, né? No meu caso, o dono do restaurante, no meu caso, mas eles ferveram água e jogaram água quente nela. E ela teve, assim, quase que todo o corpinho dela queimado por água quente, né? Aí uma protetora pegou esse animal, levou esse animal para a clínica. Como eu falei aqui, né? Por conta da tanto de pele que foi acometido, né? Da queimadura, de terceiro grau, foi colocado em coma, mas infelizmente ela morreu 2 dias depois. Então, assim, foi muito chocante, porque é muito aquilo, né, que às vezes a gente acha que não tem pessoas ruins para fazer, mas Crueldade, tem, né? né? Então, fica até um alerta, né, para quem tem animal e deixa o animal pra rua sozinho, porque a gente não sabe o que eles estão fazendo na rua, né? Principalmente gato, gente que não gosta de gato, isso pode acontecer. E o segundo, que foi de um paciente, que é o seguinte, ele foi para uma banho tosa, e é costume, né, de uma banho tosa, fazer a tosa higiênica, que eles vão eliminar um pouquinho de pelo da barriguinha, um pouquinho de pelo, no caso ele era um menino, né, dos testículos, né, ao redor do ânus. E esse animal voltou para casa. Ele voltou para casa com a região bem avermelhada, né, e foi relatado para o dono desse animal, para a tutora desse animal, que tinha sido alergia na lâmina. E ela achou estranho, porque estava vermelho, ele estava muito inquieto, e ele estava lambendo demais, e ele chorava, e ela não entendia o porquê, e começou a perceber que tinha algo estranho. No dia seguinte, quando ela acordou, o cachorrinho estava cheio de bolha. Tá? Eu vou deixar a foto aqui para vocês verem de como que estava esse animalzinho por conta de uma lâmina de tosa. E por que que isso me marcou? Porque se eu não falasse que isso daqui era lâmina de tosa, a gente ia achar que era água quente, porque foi uma queimadura muito grave provocada por lâmina de tosa, né? Aí vem aqui outro alerta. No primeiro acidente eu dei um alerta do tutor que deixou o animal ir para a rua sozinho. E aqui é um alerta para os profissionais mesmo de banho tosa, né? Que é importante que eles saibam salvar a vida de um animal mesmo sem ser veterinário, porque foi um acidente que aconteceu no estabelecimento, né? Pode ser que tenha sido negligência? Pode. Mas pode ser que tenha sido por falta de conhecimento. A pessoa não sabia que a lâmina podia esquentar muito, a pessoa não sabia que aquele sinal era de queimadura e não era de alergia, porque tem diferença e a pessoa tem que saber identificar entre um e outro, sabe? Então foram esses dois. Não foram os únicos, né? Que é uma coisa muito comum de acontecer. A gente até falou de um, né? A gente falou assim, nos últimos podcasts que a gente falou da cachorrinha que queimou em casa, né? Mas aí vamos deixar o link aqui, em algum lugar, né? Para quando acabar de assistir esse, sei lá, assistir, né? De uma outra possibilidade, uma outra queimadura, porque aqui a gente falou de duas que foi fora de casa. E essa foi dentro de casa, né? Então essa foi dentro de casa. E assim, se eu não souber fazer os primeiros socorros a tempo, o que pode acontecer com esse animal? Então, quanto mais tempo você demorar para socorrer esse animal, mas acho que quanto mais tempo, o primeiro socorro, na verdade, ele começa a partir do momento que você identifica que tem algo de errado. Sim. As bolhas, elas não vão surgir no momento que foi a queimadura. Então, se você não souber identificar de imediato, você vai achar que está normal. E quanto mais tempo você demora para identificar que está errado e fazer alguma coisa, mais a queimadura vai ficar pior. Mas pior foi ótimo, né? Pior ela vai ficar. Por quê? Lembra que eu falei assim, olha, se a gente não resfriar essa pele, ela vai continuar queimando, ela vai continuar aumentando. Então, às vezes, era uma queimadura que era desse tamanho aqui, ó. Quanto mais tempo você deixou ela quente, quando você observar, tá desse tamanho. Tá uma queimadura maior do que ela tá. Sim. Outra questão do tempo. Quanto mais tempo você demora para agir, mais a pele tá ficando com as lesões, mais a pele tá liberando substância,
mais vai doer, mais vai irritar, mais vai provocar as alterações no coração. Maior é a chance desse animal ter uma parada cardíaca. Esse animal tende a lamber demais o ferimento, porque ele vai perceber, e é natural deles, né? Ele lamber, mexer, para tentar amenizar um pouco a dor através do tato. E isso pode contaminar ainda mais a ferida. Então, assim, quanto mais tempo você demorar para fazer os primeiros socorros, mais vai doer, mais tempo vai queimar, mais pode aprofundar. Às vezes era uma queimadura de primeiro que vai ficar queimadura de segundo grau, porque você demorou demais. Maior é o risco de infecção, né? E maior o risco desse animal ter uma parada cardíaca. Então, assim, por isso que é importante que as pessoas saibam salvar a vida de um animal, mesmo sem ser veterinário, pelo simples fato dela já conseguir entender o que é algo de errado. E fazer o certo. Porque imagina, tá lá, a pessoa fala e passa pasta de dente. Não vai adiantar. Entendeu? Ou passa alguma coisa pior, ou sei lá, passa uma água suja, água de torneira, alguma coisa, igual a gente fazia na gente mesmo. Então, por isso que é assim. É igual no exemplo que você falou, né? Se a pessoa, por exemplo, estava fazendo uma tosse, né? Se ela soubesse que a lâmina esquentaria, da gravidade, porque às vezes, o que pode acontecer é que a pessoa até sabe que a lâmina pode esquentar. Mas ela não imagina a agressividade que essa lâmina pode provocar na pele. Então, assim, ela esquenta, mas é um queimadinho, assim. Então, quando ela vê uma foto igual essa, né, e vê o nível de queimadura que isso pode provocar, aí a pessoa já fica mais esperta. Antes de colocar a lâmina no animal, vamos ver aqui. E, né, não é minha área, mas tem resfriadores de lâmina. Tem produtos que você resfria a lâmina para a lâmina ficar na temperatura legal, para evitar queimadura. Porque isso, olha só, para você ver, é estressante para o animal, que é a primeira opção aqui, né? Porque queimadura é estressante, num local muito ruim, porque para andar vai doer. Para o tutor, que vai ter que cuidar dos ferimentos, e também para o profissional que faz isso, porque, assim, né, geralmente eu costumo, você pode me xingar, mas não mexa com meus bichos. Então, a pessoa provavelmente vai lá, vai brigar, vai achar ruim, vai xingar. Então, assim, ela está no direito dela, porque foi uma coisa que aconteceu no momento que o animal estava sob a sua responsabilidade. Você provocou aquele acidente, você não soube identificar que tinha um acidente, e você mandou o animal para casa acidentado. Então, assim, o profissional do banho tosa tem que ficar mais espertinho nessas questões. E assim, para finalizar, né? Faça um breve resumo assim, de tudo que a gente disse. Tá, vamos lá. Então, assim, a gente falou, né, que as queimaduras, elas podem ser acidentais e criminais. Ou seja, a gente pode ter um animal que foi queimado por líquido quente, porque ele estava do seu lado na hora que estava esquentando uma água para fazer um café. Ou pode ser criminal, porque a pessoa esquentou a água para jogar no animal, igual eu contei do exemplo, né? E essas queimaduras, elas podem ser de primeiro grau, que é quando acomete apenas a primeira parte da pele, de segundo grau, que acomete as duas partes da pele, de terceiro grau, que acomete a epiderme, a derme e a hipoderme, e de quarto grau, quando ela acomete osso, órgãos, outras estruturas, né? E de todas as queimaduras, as mais comuns a gente vê são as queimaduras provocadas por lâmina de tosa, queimadura por asfalto, queimadura por sol, queimadura por líquido e queimadura por fogo. Sendo que a queimadura por fogo, ela é a pior, né? Porque além de ter contato com a pele, o animal respira fumaça quente, né? E isso pode provocar uma parada respiratória. Aí a gente falou também que é muito importante que as pessoas saibam salvar a vida de um animal vítima de queimadura, mesmo sem ser veterinária, porque se você não sabe, infelizmente pode acontecer de você tentar ajudar o animal e piorar, você usar substâncias que não deveriam ser usadas, provocar uma intoxicação, tomar uma mordida, né, piorar a situação. E que o ideal é que quando a gente está diante desse animal que foi acidentado, que primeiro, a gente mantenha a calma, a gente passar uma calma para o animal. Segundo, que a gente faça Esqueci, meu Deus. A gente faça uma contenção ideal, né? Para a gente manter esse animal seguro e a gente também seguro. E, em terceiro, né? Que a gente pegue um soro fisiológico ou uma água mineral ou uma água filtrada e a gente, de preferência gelada, e passe sobre esse local, né? Por 10 a 20 minutos para resfriar. Porque enquanto estiver quente, vai queimar, vai aprofundar, vai lastrar.
E por último, né, das dicas, foi que você tenha na sua casa a pasta d'água. Então, fico para casa o desafio de você comprar uma pasta d'água ainda esse mês e colocar na caixinha de primeiros socorros, né? Porque a pasta d'água você vai colocar um tanto em cima da queimadura, tampar com uma gaze estéril, né? Para proteger essa pele, para que essa pele não tenha contaminações, porque esses ferimentos por queimaduras podem se contaminar. Essa contaminação pode, né, sair da pele e atingir todos os órgãos. Essa contaminação pode fazer com que esse animal perca um pedaço de pele, né? E além disso, as queimaduras vão, na verdade, liberar substâncias que vão provocar alterações no coração, no pulmão e nos rins. E para finalizar, né, um mega resumo, que se você sabe fazer os primeiros socorros, se você sabe, né, salvar a vida de um cão ou um gato, mesmo sem ser veterinário, você consegue minimizar as chances de contaminação, as chances de ter uma parada cardíaca por conta de queimadura. Você consegue fazer com que uma queimadura de primeiro grau pare ali, primeiro grau. A de segundo, pare no segundo. Porque se você não souber, a de primeiro vira de segundo, infecciona e vira um problemão cada vez maior. Entendi. Então, gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Muito obrigada, né, por terem assistido até aqui. Já peço que vocês deixem o like, compartilhem esse vídeo, né? Para você compartilhando esse vídeo, você vai estar ajudando, né, a outras pessoas, né, a conseguirem salvar a vida do seu cão, do seu gato, mesmo sem ser um veterinário. Muito obrigada e até o próximo episódio. E antes de eu dar tchau, fica o desafio, que é real. Você vai comprar uma pasta d'água e você vai marcar a gente no Instagram para mostrar que de verdade você está comprometido em salvar a vida do seu animal. Né? Como eu falei, a pasta d'água ela é importantíssima. A gente compra com a finalidade de que, se a gente precisar, a gente vai ter. Mas tomara que a gente não precise. Tá? Então fica esse desafio e até o próximo podcast.